Toda honra, toda glória, todo louvor seja dado ao nome de Jesus para sempre. Amém? Quero deixar o meu abraço, a paz do Senhor e a bênção de Deus, que é a porção de cada dia que Ele já derramou sobre cada lar, sobre cada família, e o prazer do Senhor. Abra os seus ouvidos e escute. O prazer do Senhor é nos abençoar. Ele diz: eu acrescento bênção e não dores. As dores vêm pelas nossas desobediências. Eu creio que estou diante de uma igreja de filhos obedientes ao Senhor, que a bênção corre atrás da gente. Quero, em primeiro lugar, agradecer ao pastor Alex e toda a igreja por nos ter concedido o presente de participar do encontro de pastores. Foi um encontro diferenciado, foi um encontro de ensinamento, de exortação, de advertências, né? E foi aquele momento de comunhão, pois é tantas pessoas que a gente só vê em encontro ou em reuniões, mas o fato é que Deus está presente na vida de cada pastor. E a minha gratidão pela Igreja Cristã Gileade estar diante do meu Deus, que nos tem abençoado e tem ouvido as nossas orações, movida pelo seu amor incondicional e as suas misericórdias, para a glória do nome de Jesus. Gostaria de pedir aí a mídia, né? Eu esqueci porque eu cheguei já agoniada com o horário, mas quero dizer que o irmão Paulo se prontificou para ir me pegar, porque eu estou há mais de uma semana sem carro. Quero abrir um parêntese, porque a palavra do Senhor diz: conta os feitos do Senhor. E como a gente vai ler daqui a pouco, Lamentações, capítulo 3, do versículo 22 ao 25, né, que são as misericórdias do Senhor, que são a causa de não sermos consumidos. Eu saí da minha casa para preparar, né, buscando resolver a minha viagem para o encontro de pastores, e uns 5 quarteirões da minha casa, eu na preferencial, e de repente, num cruzamento, uma moto veio e se jogou por cima do carro. E foi assim um impacto muito grande, que até a barra da direção quebrou, né? Entortou e teve que mudar. Mas, quando eu passei por aquele momento, eu sabendo que estava na minha condição correta, eu só disse: Senhor, eu entrego esse momento nas tuas mãos. Me dê sabedoria, graça e aquieta o meu coração. E quando o rapaz, a moto dele foi assim toda estraçalhada. E ele vinha com a esposa, e um casal bem jovem. E eu fui descendo, eu disse: ô moço, sua imprudência causou um grande dano. Mas eu quero orar agradecendo a Deus pelo grande livramento que Ele deu a você e a sua esposa e a mim. Porque a parte do carro que foi atingida foi na lateral, já depois da minha porta. Se fosse na minha porta, eu não sei nem se eu estaria viva, né? Mas as misericórdias do Senhor é quem nos tem guardado e nos livrado de todo o mal. E naquela hora, eu fiz uma oração de agradecimento a Deus e fui logo dizendo: olha, em primeiro lugar, eu quero orar, agradecendo a Deus, e depois eu resolvo a outra situação. Porque ali foi um momento, eu disse, olhando para ele, eu disse: Deus precisou permitir essa situação para falar contigo. Era uma pessoa desviada, e foi logo dizendo que a mãe era uma mulher de oração, e eu entreguei o que Deus colocou no meu coração para ele,
e ele com as mãos assim estendidas para o céu e recebendo a oração. E tudo foi resolvido na paz, para a glória de Deus. E aqui eu estou contando, irmãos, porque as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Ele derramou uma paz no meu coração. E eu disse, Jesus, se eu tivesse condição, eu não ia nem exigir o pagamento, porque ele se mostrou aflito com as duas situações. Procurei o irmão Egilson, que está me ajudando, me apoiando e conduzindo lá o trabalho na oficina que fica de frente a deles, né? Enfim, procurei ajudar sem querer exigir além daquilo que era necessário, para que ele também não fosse tão danificado financeiramente. E o Senhor, que ouve a oração dos seus filhos, Ele honra. Né? E a minha maior alegria foi ter sido instrumento de Deus para abençoar aquele rapaz, para ele se voltar para Jesus, porque Deus tinha pressa em ter um encontro de uma nova aliança com ele. Né? E estamos aqui, alegres no Senhor. E a minha casa, queridos, tem sido organizada pelo Espírito de Deus, através das orações dos santos, através da minha oração, através da oração da minha mãe. E eu quero dizer para você, pai, para você, mãe, que muitas vezes está em lutas espirituais dentro do seu lar, e até acha que nem a sua oração é ouvida. Não penses assim, porque Deus trabalha no silêncio, e o prazer dele é nos abençoar, é nos salvar, é nos restaurar. Esse amor que nos constrange, esse amor que nos alegra, esse amor que nos atrai e que é incondicional. Não é porque eu mereça, não é porque você merece, mas é porque um dia Deus, na sua eternidade, na sua onisciência, onipresença e onipotência, decidiu nos amar. Ele conhecendo o passado, o presente e o futuro de cada um de nós. Mas o fato é que ele decidiu nos amar e ponto. Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Quero pedir, por gentileza, que o irmão coloque Lamentações, capítulo 3, do versículo 22 ao 25. O amor do Senhor. Vamos ficar de pé em reverência à palavra de Deus, e se você quiser acompanhar nessa mesma versão, sinta-se à vontade. O amor do Senhor Deus não se acaba, e a sua bondade não tem fim. Esse amor e essa bondade são novas todas as manhãs, e como é grande a fidelidade do Senhor. Deus é tudo o que tenho, por isso confio nele. Amém? Pai, queremos celebrar a Ti, porque Tu nos amou um amor incondicional. E as Tuas misericórdias têm nos alcançado a cada dia do nosso viver. Aqui estamos, Senhor, como noiva do Senhor, como igreja amada do Senhor Jesus. Senhor, na total dependência do Teu Espírito, porque a Tua palavra é a verdade. A Tua palavra é estabelecida por leis, princípios, regras, condutas e mandamentos que nos trazem vida, que nos trazem paz. Abre os nossos olhos espirituais, que essa noite, na Tua simplicidade, venha falar conosco, me ajuda a transmitir aquilo que Tu já me deu,
e me dê sabedoria do alto, pois sou a menor da casa, a mais necessitada, mas tu é o oleiro e nós somos o barro, e tu preferiu habitar em nós. Derrama o teu espírito, venha curando enquanto a tua palavra seja ministrada. Venha alegrando o coração que entrou nessa noite aqui triste, ou aqueles que estão em suas casas. Manifesta a tua glória com esse amor e a misericórdia do Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Obrigada e podem sentar-se. Aleluia. Nós estamos numa série, de atributos de Deus. Nós sabemos que na terça-feira passada, o pastor Wilson, ele falando a respeito da santidade, e a justiça de Deus. E hoje vamos dar continuidade aos estudos falando do amor e da misericórdia de Deus. Para embasar, biblicamente, vamos ler o texto que está escrito em Isaías 59, o versículo 1 e 2. Sentados mesmo, vamos fazer essa leitura. Vocês estão pensando que o Senhor perdeu a força e não pode nos salvar? Ou pensam que Ele está surdo e não pode nos ouvir? Pois são os pecados de vocês que os separam do seu Deus. São as suas maldades que fazem com que Ele se esconda de vocês e não atenda às suas orações. Nós podemos ver aí, na revelação da palavra de Deus, a condição que nos faz ter separação de Deus. É o pecado. O pecado, ele se mostra muito bom. Mas, no início, tudo com o pecado é bom, é gostoso, é como a palavra de Deus diz, é como mel. Mas depois ele se torna fel. Eu estava diante de uma pessoa que ministrando o amor de Deus e ela disse que era da igreja, participava dos louvores, mas hoje o pecado prendia ela. E eu falei para ela, amada, não pense no pecado como o gosto de mel. Sempre pense no pecado como fel, porque as consequências do pecado é terríveis. Mas as misericórdias do Senhor, ela nos alcança quando vê no nosso coração o arrependimento, o reconhecimento de que precisamos para ter uma vida de amor, uma vida cheia de misericórdia, está em sintonia com o Espírito Santo de Deus, está em sintonia com a palavra de Deus, que é lâmpada para os nossos pés e é luz para o nosso caminho. Essa é a verdade de Deus. Não precisa a gente ir com arrudeios e nem querendo enfeitar. A palavra de Deus sendo lida com sinceridade, ela produz arrependimento em nossos corações, ela produz a alegria de conhecer a Deus e de sentir esse amor incondicional. Eu me acho muito parecida com Jeremias, porque Jeremias, ele queria ver a nação de Israel em obediência. Ele queria ver as promessas de Deus atrás do seu povo. Mas a desobediência afastava Israel de Deus. E era aquela confusão, porque quando estava em obediência, a bênção corria atrás.
Quando vinham com desobediência, a peia também vinha com eles. E a gente entende que é uma decisão que precisamos, com responsabilidade e temor ao Senhor, tomar em nossas vidas todos os dias. Não é quando eu venho para a igreja. Deus sabe como foi o meu dia na minha casa, por onde eu fui, e também conhece o seu dia, como foi hoje, né, durante todo o tempo que você esteve acordado. E ninguém se esconde da presença de Deus. Pode ser contraditório, né? A gente está trabalhando o amor e a misericórdia. Como é que a gente pode alcançar esse amor? É por mérito nosso? É não, como a irmã Dina diz. É pelo amor e a misericórdia de Deus. Você ainda não era informe no ventre da sua mãe. Eu não era informe no ventre da minha mãe. Mas o Senhor já me conhecia, o Senhor já te conhecia, e Ele já tinha idealizado, planejado para você e para mim uma vida no centro da vontade dEle. Uma vida abundante. A vida abundante, não pense que é você com uma conta recheada de dinheiro. Mas a vida abundante é aquela que deixa a presença de Deus habitar dentro de você. Porque o nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo de Deus. E esse amor nos atraiu, não porque a gente conhecia Deus. Muitos conhecem Deus de ouvir falar, como o Jó fala, né? Mas Deus, Ele quer se revelar e Ele se revela para quem quer, porque Ele quer derramar esse amor no nosso coração, para a gente refletir com as nossas atitudes, com o nosso estilo de vida, o amor incondicional de Cristo impregnado nas nossas vidas. Você é instrumento de Deus para produzir o amor dentro do teu lar, na tua família, produzir o amor de Deus aos teus vizinhos, produzir o amor de Deus na comunidade que você está inserida, produzir o amor de Deus dentro da casa do Senhor, sem olhar com duplo olhar, com duplo sentimento, mas com aquele olhar que reflete a presença de Deus, que ama, que abraça, que ajuda, que cuida, que ora, com o prazer de ver Deus agindo em teu favor. Eu me lembro, queridos, que na nossa caminhada lá na cidade dos funcionários, tinha um casal bem sucedido. E de repente, tudo foi tirado. E um dia meu esposo chegou e disse: filha, depois do culto, vamos lá no supermercado. E ele toda a vida foi aquela pessoa muito calada, e eu achava até que era para comprar alguma coisa lá para casa. E ele tomou conhecimento da situação desse pai, aí foi no supermercado, e eu com muita alegria, porque ele dizia assim: você com cartão na mão e necessidade é um perigo. E quando ele disse: vamos fazer uma feira completa, mas não disse para quem. Aí eu, muito alegre, eu digo: pois meu filho, eu vou fazer como se fosse para mim. E ele já foi meio assim, aperreado. Aí eu disse, aí a gente começou e eu botando as coisas, aí quando completou tudo, aí eu só fui saber para quem era quando chegamos na casa do irmão. E
eu vi ali o cuidado, o amor dele, que eu, como esposa, ele nem expressou aquela atitude que ia fazer, mas como eu estava com ele, eu acompanhei, né? E feliz foi o casal que foi feito mercantil por mim. Por quê? Porque se eu for dar alguma coisa, eu faço assim. Eu vou comprar como que se fosse para mim. Deus não diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. E a si mesmo é o segundo, né? Mas como é que eu posso amar ao meu próximo se eu não me amar? E se eu me amo, eu vou ter o prazer de amar o meu próximo com sinceridade, independente de quem ele é, qual a posição que ele tem. Por quê? Porque o amor de Deus, quando é derramado em nossos corações, é acompanhado pela misericórdia do Senhor. E um dia, eu vendo a necessidade, eu digo: Jesus, ele com 2 filhos já jovens, precisando de colégio, eu entrei no meu quarto e fiz uma oração, mas aquela oração como que fosse aquela necessidade minha, clamando ao Senhor para que Deus abrisse uma porta digna para aquele irmão. E fui na minha mãe. Quando cheguei lá, encontrei um sobrinho meu, que ele é administrador de empresas, engenheiro e muito bem que é conhecido pelos patrões dele, que os patrões vê ele como um filho. E eu comentei com ele sobre a necessidade desse irmão. Aí ele disse: tia, qual é o perfil dele? Aí eu disse: meu filho, ele é uma pessoa bem desenrolada, bem interativa, ele gosta de conversar. Faça marque um momento com ele, que você mesmo é quem vai tirar suas conclusões. Aí ele disse: eu tenho vários projetos, mas para essa situação aí, é o último que eu tenho. Prestem atenção, porque a oração de um justo move o dedo de Deus. E ele disse: eu posso até guardar o nome dele, mas não para agora. E eu disse, no outro dia orando, eu disse: Senhor, Tu é quem quebra protocolo humano, Tu é quem organiza, Tu é quem governa o coração do homem, Tu é quem controla os sentimentos, como a Tua palavra diz, como eu controlo as forças das águas, as forças dos ventos, eu controlo o coração do homem. E com o 3º dia, ele me liga: tia, pois tu acredita que o último projeto eu vou ter que abrir agora? Para a glória de Deus, eu marquei com ele e disse: irmão, eu não vou com o senhor se vire lá com ele, eu já fiz minha parte e entreguei junto com ele a causa dele nas mãos do Senhor. E para a glória de Deus, ele foi honrado. Até hoje ele tem um trabalho digno. Ele na crise teve que voltar para a casa da mãe, da sogra, aliás, e passaram muito tempo nessa situação, mas com esse emprego, Deus honrou e ele está lá suprindo as necessidades da família, não de qualquer maneira. E o que eu quero dizer é que o amor de Deus, quando está derramado nos nossos corações, irmão Eduardo. E eu quero dizer para o irmão Eduardo, diante da igreja, vou abrir aqui um parêntese, porque quando eu olhei para ele, me lembrei como é importante o testemunho de um servo de Deus. Várias pessoas que eu conheço e que também faz parte da minha família, trabalha onde ele trabalha. E sabe qual é o testemunho que eles dizem do irmão Eduardo? Aquele homem, ele é de casa para a igreja, da igreja para casa. Ele é um servo de Deus verdadeiro. Viu, irmão Eduardo?
E a honra e a glória é para o Senhor, porque Deus vai te honrar duplamente diante desse testemunho de vida, porque é um estilo de vida que nós precisamos ter com o Senhor. Não é, eu tô precisando. Deus não é remédio. Ele é Deus que providencia tudo da nossa vida. Ele não é uma Cibazol, ele não é um Tilenol. Ele é o Deus que cuida, que tem o prazer de trazer a resposta certa para cada um de nós. Aleluia. Não quero me perder aqui, porque eu me tremia muito em estar diante do Senhor pedindo, porque não é fácil a gente ter o entendimento, né, com a condição de transmitir esse amor, porque não tem medidas. A gente sente, a gente vê a glória de Deus, mas não podemos dar medidas, porque não tem medidas para Deus. É um amor incondicional. Pode ser contraditório pensar na misericórdia, pode ser contraditório pensar na misericórdia e no amor divino, após de pensar sobre a sua justiça, como conciliar. Como a gente vai conciliar o amor e as misericórdias de Deus? Esses atributos, que às vezes parecem tão opostos, realmente, se pensamos pela ótica humana, a união desses atributos fica complicada de entender, mas estamos falando de que os atributos divinos e dos atributos divinos e não da nossa percepção do que a misericórdia, a justiça e o amor de Deus é em nós. Ninguém, nenhum teólogo, o maior conhecedor da palavra, não tem uma medida certa sobre o amor de Deus. Pois ele disse em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós precisamos honrar essa salvação, esse encontro com Jesus, essa intimidade com Ele, com a palavra dEle. Como domingo a pastora Daíla ministrando sobre as duas categorias, né, da pessoa, os que são frutíferos e os infrutíferos. Vamos ser pessoas de Deus frutíferas na casa dele, na sua casa, na sua vizinhança, aonde você estiver. Quando eu vinha, o Paulo, sabendo da minha dificuldade, e eu fico com medo até de andar, que é um percurso bem longo, e esses Uber que a gente pega, eles vão pelos aplicativos, e eu já entrei em cada condição que eu disse, não, Jesus, tem misericórdia. E hoje ele já ia me botar para a Barra do Ceará. Aí eu disse, moço, eu posso conduzir o caminho? Aí ele disse, pois não. Aí foi que eu vim ensinando. Mas o aplicativo estava botando na Barra do Ceará. Aí eu, meu Deus, ainda bem que eu já era saindo lá de casa, mas eu não estava sabendo, porque ele fica olhando, né? E nessa situação, o Paulo ia me pegar, eu marquei para 18 horas, quando houve um contratempo, aí eu liguei e disse, meu filho, volte, porque você tem o seu horário para ministrar o louvor, que eu vou de Uber. Olha os planos de Deus. Quando eu entro e isso envolve o quê? O amor de Deus pelas pessoas necessitadas de uma palavra de atenção para Deus. Aí, quando eu entro nos Uber, eu já vou pedindo permissão para orar.
E vim evangelizando de lá até aqui. E eu disse, moço, eu vejo que você teme a Deus. Era crente, mas estava bem distante da casa do Senhor. E quando eu comecei a ministrar, eu disse, não penses que você é dono da sua vida. Deus me trouxe com você para ministrar o seu coração, porque Ele te ama de uma forma tão grande. E Deus mostra que você tem temor, você conhece a palavra. E ele começou a dizer, eita glória, porque com certeza Deus estava falando com ele. Aí eu disse, mas Deus tem pressa que você se firme, porque o diabo, ele quer trazer acomodação na sua vida, viu? E você precisa sair do comodismo, para você buscar a presença de Deus, ler a palavra, ir à casa do Senhor, porque lá você vai ter alimento para a sua alma. E ele disse que a mãe dele ia para Gileade, da Granja Portugal. Então, irmãos, Deus, ele nos cerca com oportunidades para a gente falar desse amor, para a gente despertar aqueles que estão cambaleando no engano de Satanás. Muitos estão vindo para a igreja, mas é como nem conhece Deus. E eu quero fortalecer a minha congregação diante do Senhor, para que a gente venha conhecer ao Senhor, para que a gente tenha o conhecimento da palavra, que é a garantia para nossas vidas, que nos traz para o caminho da vida, para resolver nossas situações que muitas vezes são difíceis diante de nós. Mas o Senhor diz, confia ao Senhor as tuas obras e Ele estabelecerá os teus planos. Já pensou nossos planos, a nossa vida estabelecida nessa plataforma que é Jesus, o inabalável. É invisível, mas é real. E Ele cuida da sua igreja. Ele ama, Ele adorna com os dons. Mas é necessário a gente buscar. Não deixe a incredulidade dominar o seu coração. Em não acender a chama viva do Espírito Santo dentro de você. Eu me lembro que eu até compartilhei com esse rapaz. Eu disse, moço, eu nasci num lar evangélico. Mas a minha mãe dizia, não pense vocês que Deus tem netos. Não pense que meus filhos que vão ganhar a salvação por mim. A salvação é pessoal, é individual. E vocês, cada um, ela dizia muito isso nos cultos domésticos. E ela dizia, cada um, só um minutinho. Cada um precisa confessar Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. E na minha adolescência, quando eu ia para o colégio, as pessoas falavam, eu já falei isso aqui, mas eu vou repetir. Eles diziam, Carmen, porque tu é crente. Eu só sabia dizer, porque meu pai e minha mãe é. Mas essa pergunta se repetiu por várias pessoas. E eu compreendi, não no momento, mas depois, quando eu me lembro desse momento. Aí eu dizia que ia orar. Eu dizia, Senhor, eu entro na tua presença com muita vergonha. Porque quando as pessoas me perguntam por que eu sou crente, eu só sei dizer porque meu pai e minha mãe é. E eu não quero mais essa resposta na minha vida. Eu quero, irmão Carvalho, eu dizia para Jesus, não ser apenas frequentadora da tua casa e filha de crente.
mas eu quero ter minha experiência pessoal contigo. Eu quero ter convicção da minha salvação. Eu quero, Senhor, conhecer a Ti para não banalizar a minha vida eterna contigo. E em um dos cultos domésticos que minha mãe fazia, houve uma visita de um jovem, bem jovem, chamado Pedrinho, que a mamãe, depois da gente cantar os louvores, ela lê a palavra, ela pediu para ele orar. E eu era muito encabulada, muito assim, de não abrir meu coração para minha mãe, mostrando as minhas dúvidas, mas eu abria para a pessoa certa, porque eu ia para o meu quarto, eu dizia tudo que estava no meu coração para Jesus e entendia que ele já me conhecia sem eu falar nada. E quando Deus usou aquele jovem, disse: jovem, eu ouvi tua oração e hoje estou derramando sobre ti a água viva que não terá mais sede na tua vida. E aquela presença gloriosa, porque Deus não trabalha com mágica, é processo. Foi me despertando para ler a palavra, foi me despertando para buscar os dons do Espírito, foi me despertando para entender o que era um relacionamento com Deus. Eu dizia: Senhor, eu não quero ser religiosa, eu quero ter o meu encontro real contigo para ter convicção da minha salvação. E naquele dia o medo, a vergonha foi tirada do meu coração. E aonde eu ando, irmão, eu levo esse amor. Eu transmito esse amor. Um dia eu entrei numa casa de construção. Quando eu fui passando do carro para entrar, tinha 2 senhores. E ele dizia assim para o outro: eu não estou dormindo mais. E aquela conversa, ele mostrando uma depressão. Aí eu entrei para resolver lá o que eu fui resolver. Mas na volta, o Espírito Santo, eu querendo ir para o carro, e o Espírito Santo me parou diante deles 2. Aí eu disse: o Senhor me permite eu compartilhar a palavra de Deus para o seu coração? Aí ele disse, né, o que tinha dito, que não estava dormindo. Aí ele disse: pois não. Aí eu disse: olha, o Salmo 4, versículo 8, fala que em paz me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me faz habitar em segurança. Aí ele disse: vixe, eu estou todo arrepiado. Aí eu disse: pois a palavra de Deus não é para arrepiar o Senhor, mas é para trazer a convicção que o Senhor vai dormir hoje, um sono tranquilo, abençoado por Deus, porque é a palavra dele que está dizendo e confirmando que ele faz habitar em segurança aqueles que confiam. Confie no Senhor, entrega a tua vida ao Senhor. E ele ficou tão feliz e agradeceu, mas eu ia ser covarde, porque eu me prendi. Aí eu disse, pensei bem rápido: eu não vou falar mal de ninguém, eu não vou dizer o que é ruim, eu vou abençoar essa vida. E ver aquela compaixão de amor por aquele homem, de ver ele não poder dormir, porque muitos estão sem o seu sono reparador, sem a paz interior. E a ausência de Deus no coração do homem traz turbulência na alma, traz confusão na mente. Mas o Espírito de Deus conta comigo e com você, amado irmão, amada irmã, para sermos instrumentos de Deus e profetas do Senhor nessa terra, para abençoar, não falando mal de ninguém, mas levando essa semente que germina vida, que brota o amor de Deus e que tem o poder transformador para cada um que crê. O segredo é crer, e as misericórdias do Senhor está sobre a sua igreja. Aleluia.
Mas, se olharmos com cuidado, podemos entender como eles se manifestam, o que se manifesta, o amor e a misericórdia de Deus, de forma tão equilibrada. Uma das maneiras de facilitar esse entendimento é fortalecendo a ideia de que o amor de Deus e a misericórdia é justo. Né? Muitas pessoas só querem pensar no amor. Eu estava acompanhando uma jovem e sempre eu digo para ela, nunca tome decisão sem antes consultar o coração de Deus. Não faça isso, porque ninguém consulta o coração de Deus para receber orientação errada, para receber uma instrução que venha trazer prejuízo. Mas muitas vezes, é como Provérbios 3:5 diz, não te estribe no teu próprio entendimento. Quer ter o entendimento e acha que pode tudo. Aí vai, toma decisões erradas, sem consultar a Deus, quando tudo dá errado, aí vai culpar Deus. Ai, mas ele não é amor. Cadê o amor de Deus que deixou eu errar? Que deixou, aí Deus diz, meu filho, minha filha, você nem me consultou antes de tomar suas decisões. O amor de Deus, ele trabalha com prevenção. Ele quer nos livrar das aflições, mas acaba que a gente quer ser teimosos, quer se achar que pode. E ninguém pode, tudo dependemos de Deus. Eu estava com meu neto e a minha filha, e o menino dando trabalho para vestir a roupa, ela vestiu, o menino era mais ligeiro do que ela para tirar, o menino de 2 anos. Aí eu peguei, quando vi aquela arrumação, eu disse, Senhor, acalma essa criança, tira a inquietação dele. Aí ela veio me repreender, porque eu estava orando, achando, eu acho que eu estava querendo imaginar que era algum espírito na criança. E não era. Aí eu disse, filha, não vá pensar que eu vou deixar de orar porque está te incomodando. Porque eu dependo de Deus em tudo. E é nas mínimas coisas que muitas vezes eu estou só, que eu só posso clamar a Ele. E Ele é quem me dá a resposta certa. O inimigo está te enganando para nem orar por Ele. Ele quer que você ore. Abra os seus olhos espirituais. E orar, eu nunca vou deixar de orar. Porque mesmo que esteja diante de mim, sendo coisas impossíveis, eu estou diante de um Deus que tem a possibilidade de mudar o quadro, de mudar a história, de transformar maldição em bênção. E é pelo poder da oração. É pelo poder da oração que a gente vai sendo regado por esse amor que nos constrange. Esse amor que nos liberta, esse amor que nos faz nos desnudar de todo sentimento carnal, de todo sentimento maligno e nos envolver com os frutos do Espírito de Deus. Gálatas capítulo 5 mostra claramente os frutos de Deus e a gente precisa buscar esses frutos, porque Deus, Ele é a essência do amor. E o amor, ele vem com caridade, com longanimidade, com bondade, com domínio próprio, com alegria. Eu não entendo que um crente tenha Jesus e viva com cara trancada, zangado. Porque a gente tem na humanidade da gente momentos de raiva, né, momentos de tribulação. Hoje eu me atribulei, porque o menino, o Bernardo, queria, na hora que eu estava buscando a palavra, aí ele, se vai comer, é a vovó. Até ele não dá graças se eu não der. Aí eu tenho que descer para poder dar a graça e ele comer.
Mas a minha alegria é que eu estou formatando no coração dele a palavra de Deus. A palavra que é lâmpada para o coração daquela criança. E eu sei que Deus, ele tem a forma essencial de trabalhar com os nossos filhos, com os nossos netos. Talvez, pai, você tenha tido uma luta grande com seus filhos e tenha entristecido com eles, porque não vê da forma que desejava o seu coração. Mas eu quero dizer para você, debaixo da autoridade e do poder do nome de Jesus e sobre o poder da palavra dele, não desanimes, ore, entrega os teus filhos nas mãos do Senhor, porque a palavra diz que eles são bênção e herança, e o que não vem de Deus, o Senhor vai arrancar. O Senhor vai tirar o que está distorcido na mente. Porque o papel de Satanás é distorcer a verdade de Deus na mente do ser humano. Ele é perseverante no mal, mas nós precisamos, como pais, despertarmos para clamarmos e abençoar os nossos filhos pelo poder da palavra dele. Você vai ver seus filhos libertos, você vai ver seus filhos na casa do Senhor, porque eles estão debaixo de uma promessa, e a promessa de Deus é infalível. Você vai ver seus familiares pedindo socorro divino, e você vai ser veículo para abençoá-lo, para orar. Pare de apontar, mas use do amor que é incondicional. Não faça nada em troca. Simplesmente ame, abençoe, e você vai ver o mover do Espírito de Deus sobre a sua casa, sobre a sua família, em nome de Jesus. Como lemos em Isaías, no início, a mão do Senhor não está encolhida para que não possa nos socorrer, e seus ouvidos não estão tampados para o nosso clamor, nos trazendo a perspectiva deste amor e da misericórdia divina, que mesmo em meio aos nossos erros, segue nos dando oportunidade de nos arrependermos e consertarmos em sua presença as nossas falhas. As misericórdias do Senhor é derramada quando a gente se arrepende. Deus não se impressiona com tamanhos de pecado, mas Deus se derrama, se inclina com o coração arrependido. E o papel de Satanás é botar na mente daqueles que fizeram coisas erradas, que não tem mais jeito, que não tem mais perdão. Mas o amor de Deus continua nos perdoando, continua nos limpando, continua nos santificando para sermos participantes da glória junto com Ele. Porque pecado não entra no céu. Mas o Senhor quer que todos os dias nós estejamos diante deles com o coração rendido, arrependidos, para receber a porção de misericórdia do Senhor e a bênção da regeneração através do sangue de Jesus. Aleluia. Nós sabemos que quando o profeta Isaías estava diante daquele quadro, ele queria lembrar ao povo de Israel a misericórdia e o amor de Deus. Porque o que fazia o homem se distanciar de Deus era o pecado. Mas o que fazia a reconciliação acontecer era o arrependimento e reconhecer que pecou contra Deus. A gente voltando um pouquinho para Adão e Eva, a gente vê
no exemplo deles, que quando Deus disse: Adão, onde tu estás? Você sabe, já imaginou qual era a reação que era para ter sido de Adão? Era de ter reconhecido o seu pecado. Mas ele foi logo com desculpa, transferindo o pecado para outra pessoa, até para Deus. E Deus deu oportunidade para ele dizer: Senhor, eu pequei contra ti. Tenha misericórdia de mim. E é isso que Deus quer, ouvir de mim e ouvir de você. O arrependimento e a reconciliação, que Deus sempre está de braços abertos para trazer à sua igreja a nova vestimenta, a nova mentalidade do Senhor em nossas vidas, porque Ele é novidade de vida em nossas vidas. Ele traz a misericórdia todos os dias ao amanhecer para nós. E você, tem pessoas aqui que permite sua mente ficar presa à mentira de Satanás. É Deus dizendo: não temas, eu estou contigo. E você dando voz, dando atenção à voz de Satanás. Para ti não tem jeito, tu pecas e Deus não vai te perdoar. Mas se ligue na palavra de Deus, que ela é santa, ela é poderosa e ela tem prazer de nos erguer, de nos levantar. Porque o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. E não é isso que nos dá o direito de estar pecando. Porque a orientação do apóstolo Paulo é dizendo que a gente tenha cuidado para não pecar. Mas se pecarmos, nós temos um advogado. Quando Jesus mostrou que era necessário a gente perdoar 70 vezes 7, né, que no total dá quanto? 490 vezes. E é por dia. Deus não estabeleceu incondição para o perdão. Mas ele disse: aquele que confessar, aquele que deixar, alcançará a minha misericórdia. E essa parte é a melhor para nós, para guardarmos em nossos corações, porque o Senhor, Ele é vivo, Ele habita em nós, Ele está conosco, Ele segura nas nossas mãos. Muitas vezes você passa em situações tão difíceis e Ele te bota nos braços e você nem percebe. Mas Ele está contigo, aleluia. Sim, se Ele nos ama a ponto de nos perdoar e dar a oportunidade de reconhecer a misericórdia para com cada um de nós. Não sendo indiferente aos corações endurecidos, que não se arrependem, que não aproveitam a oportunidade que Ele nos dá, mediante seu amor e misericórdia. Já no Novo Testamento podemos ver de forma clara a constatação de seu amor, misericórdia e justiça na pessoa de Jesus, que foi entregue em nosso lugar. Basta olharmos para a cruz. Ali foi a remissão dos nossos pecados. E Jesus continua gritando diante de nós: eu estou vivo, eu habito em ti, eu vim para te salvar, eu te amo. E muitas vozes contrárias têm batido na sua porta, mas como igreja cristã Gileade, que é fundamentada na palavra de Deus, que é fundamentada no amor de Deus, vamos nos despertar para buscarmos a cada dia estarmos
no centro da vontade de Deus, alinhado com a vontade e a palavra de Deus. Porque relacionamento com Deus, no padrão do Senhor, não é no meu estilo, não é no seu estilo. Nós temos um modelo a seguir, nós temos um modelo a viver, que é o modelo de Cristo. E fundamentado no amor, na justiça, na verdade e na paz. Que Deus possa abençoar nossos corações e esse amor que é derramado seja vivificado a cada dia em nossas vidas como igreja. E eu quero orar em nome de Jesus por toda a igreja, por você que está em casa, pedindo que o amor de Deus venha atrair cada dia mais os nossos corações e que estejamos debaixo das misericórdias do Senhor, que são a causa de não sermos consumidos. Você está aqui porque o amor de Deus te alcançou. Eu estou aqui porque o amor de Deus me alcançou. Portanto, nós temos a alegria de viver com prazer, com convicção, não olhando a circunstância, porque o mundo jaz no maligno. Mas nós estamos firmados na rocha que é Jesus, que produz a verdadeira vida, que é a fonte da alegria, que é a fonte da saúde, que é a fonte do nosso viver. E Ele está entre nós. Fica de pé em nome de Jesus e vamos orar ao Senhor. Se você deseja, receber do Senhor uma porção da graça, do amor, das misericórdias, de perdão, venha ao altar do Senhor. Não fique preso às mentiras de Satanás. Ele quer que você saia daqui com renovo na sua mente, com convicção que a palavra dele é a verdade, que é inegociável os princípios de Deus, porque ele é a própria verdade. Ele é a luz que não nos deixa na escuridão, mas nos traz para a bendita luz que nos produz vida e vida eterna com Ele. Aleluia, Pai. Queremos celebrar o Teu nome, queremos Te agradecer pela oportunidade, pelo privilégio de estar, Senhor, conhecendo uma pequena parte desse amor, mas é o suficiente para nos constranger, é o suficiente para nos atrair, é o suficiente para nos prender em teus braços e dizer: o Senhor Jesus é a minha força, o Senhor Jesus é a minha vida, eu não me abalarei com nada, porque Ele é a minha rocha eterna. Pai, abençoa a tua igreja. Quero pedir renovo do amor, das misericórdias do Senhor, e que essa noite sejam visitados aqueles que estão, Senhor, sobre a mídia, ouvindo, que a glória de Deus seja manifestada e o amor de Deus derramado em cada coração. Eu abençoo toda a tua igreja na face da terra, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, hoje e sempre. Amém. Deus abençoe. As palmas, louvem e glorifiquem com as suas bocas o nome de Jesus. Amém e amém.